meio a tensões, presidente dos Estados Unidos afirma que a Europa não está seguindo na direção correta. Ele fala nesse momento no Fórum Econômico Mundial na Suíça e o Rodrigo Lopes acompanha. Longo, já passa aí de 15 minutos, um discurso que foca todas as atenções na questão da Groenlândia, da ameaça de Trump de anexar o território que pertence à Dinamarca, e ele brincou com a plateia dizendo o seguinte, lá pelas tantas: vocês gostariam que eu falasse sobre a Groenlândia? Eu ia deixar fora do discurso, mas vou falar. Obviamente ele não deixaria fora do discurso, era o principal tema, e ele disse o seguinte: tenho grande respeito pela população da Groenlândia, da Dinamarca, mas nenhum país europeu, nenhum país da OTAN está em posição de garantir a segurança da Groenlândia. Só os Estados Unidos podem fazer isso. Ele disse o seguinte: somos uma grande potência, acho que as pessoas viram isso há cerca de 2 semanas atrás, na Venezuela. Ele citou exemplos de que a Dinamarca caiu perante a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, que por pouco a Alemanha não invadiu a Groenlândia, que naquele momento os Estados Unidos tiveram que agir para garantir que a Groenlândia permanecesse sem as tropas da Alemanha, que os Estados Unidos montaram bases na Groenlândia para salvar a Dinamarca, e alega que neste momento atual que o mundo está vivendo há outras ameaças, inclusive da China e da Rússia, e que só os Estados Unidos então teriam capacidade de proteger a Groenlândia. Todos esses argumentos sendo usados para, na sequência, Trump dizer que está envolvido em negociações para comprar a Groenlândia da Dinamarca, esse grande pedaço de gelo, nas palavras de Trump, para que seja seguro. Então ele disse isso: por isso estou tentando negociações para a compra da Groenlândia pelos Estados Unidos. É um discurso de soberba, um discurso que deixa clara a intenção de Trump de anexar o território da Groenlândia, que eu reitero, pertence à Dinamarca, pertence a um aliado da OTAN, a um aliado americano, mas tudo indica que Trump vai levar adiante essa ideia. Não de forma militar, como muitas vezes a gente especula até, mas de uma forma negociada, comprando. Não é impossível. Os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia, né? Compraram a Louisiana da França, mas não deixa de ser estranho que um presidente vá a público perante seus próprios aliados europeus, em que ele xingou, inclusive, ele disse que a Europa está indo para um outro lado, um lado que não interessa, um lado que aposta em energia verde, enquanto a Alemanha, por exemplo, e o Reino Unido estão produzindo menos energia, uma vez que apostam em energia eólica. Então, um discurso que faz muitas críticas a seus aliados, à Europa, ressalta com uma certa soberba um ano de governo Trump, os feitos econômicos, com algumas mentiras, diga-se de passagem, dizendo que acabou com a inflação, que não é verdade, dizendo que fechou os Estados Unidos completamente. Hoje os Estados Unidos estão blindados para a entrada de imigrantes, a gente sabe a que custo isso tem sido feito, com expulsão de imigrantes, inclusive. Então, um discurso, no mínimo, curioso e com certa soberba, na minha avaliação, Macedo. É o que sobra no Donald Trump, né? Tem analistas que dizem que ele sofre de uma doença que está relacionada àquela síndrome de... Como é que é aquela pessoa que chega na frente do espelho e diz: espelho, espelho meu... Narcisista, egoica, né? Que ele acredita em certas inverdades que ele vai cultivando e vai tornando elas verdadeiras, né? Como acreditar até hoje que ganhou a eleição do Biden em 2024, em 2022, que terminou com 8 guerras, e ele acabou de falar isso aí, né? São coisas que não aconteceram. Que não é verdade, né? Que não é verdade. Exatamente. Mas ele acredita e fala de tal forma que daqui a pouco parece ser verdade, né? Com vários insultos também, né, que acaba não tendo, né, não obedecendo à liturgia do cargo, eu diria. Ele falou, por exemplo, aqui: certos lugares da Europa não são reconhecíveis. Eu não reconheço você, e isso não é de forma positiva que eu estou dizendo. Eu amo a Europa, mas não está indo na direção certa. Alguns lugares são irreconhecíveis.
Europa não está seguindo a direção correta, várias referências no início ao Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, e pejorativas as referências, chamando de dorminhoco Biden, né? Dizendo justamente que os Estados Unidos naquele momento, durante o governo democrata, vivia aí uma crise econômica, o que também não é verdade, né? Um crescimento pequeno, uma inflação alta, e de que depois de um ano as políticas do Trump, segundo ele, estão levando ao oposto, que não há nenhuma inflação, né? O que não é verdade também, porque o último trimestre, por exemplo, se teve aí um crescimento da inflação americana, 0,3%, um crescimento econômico extraordinariamente alto, que também é relativo. Então, agora, de tudo que ele falou, e o que mais preocupa realmente é a questão da Groenlândia, né? Porque isso torna o mundo mais perigoso, uma iminência aí de como ele vai fazer isso. Será? Ele disse que de forma negociada, mas 2 semanas, 3 semanas atrás, a gente viu o que aconteceu na Venezuela. Então, sem dúvida, Marcelo, é um período turbulento das relações internacionais, né? Porque coloca o mundo muito próximo de um conflito de proporções globais. Sim. E olha, eu se fosse do Panamá estaria colocando as barbas de molho, porque depois da Groenlândia temo que o próximo alvo de Donald Trump seja o canal do Panamá, hein? Inclusive já houve, né, o canal do Panamá que já foi ocupado pelos Estados Unidos, depois os Estados Unidos devolveram o Panamá, o território, pelo menos, do canal do Panamá aos panamenhos. O México é um local perigoso também, já está na mira do Trump, de alguma forma. Ontem, não foi anteontem, o próprio governo americano divulgou 2 imagens feitas por inteligência artificial. Uma delas mostrava os Estados Unidos, seria o Trump cravando a bandeira americana na Groenlândia. Essa é uma imagem feita por IA, que é preocupante. Agora, a segunda imagem, que não foi tão divulgada, e a gente colocou ali na nossa coluna em GZH, é uma reunião na Casa Branca, em que o Trump está presente. Lá atrás tem uma imagem em que aparece o mapa da América e a bandeira dos Estados Unidos sobre, além do próprio território americano, sobre o Canadá, sobre a Venezuela e sobre a Groenlândia. Então, assim, além, né, do Panamá, o Canadá também está na mira. É o que é muito preocupante. Sim, porque ele já... um ano de Copa do Mundo, né, Marcelo? Que a regra da FIFA, inclusive, diz que países em guerra não podem sediar a Copa do Mundo, né? Mas a questão do Canadá é outra, né? Porque ele insistiu muito nisso naquele período, logo que se elegeu. Ele falou muito sobre o Canadá, inclusive acabou comprando inimizade lá com o governo do Canadá. Havia impopularidade de líderes canadenses e aí essa impopularidade se tornou em apoio, né, diante da ameaça americana. Então não se sabe o que o Trump pode fazer, porque ele é errático, né? Mas é firme naqueles propósitos que ele manifestou lá atrás. Então parece que ele esquece. A Groenlândia, por exemplo, ficou um bom tempo fora da pauta, de repente veio com tudo, né? A Venezuela, devagarinho, daqui a um pouco vem o maior porta-aviões do mundo e fica ali no quintal da Venezuela e deu no que deu. Então, tem que ficar de olho exatamente no Trump, porque ele não é de fazer só bravatas, né? Ele está agindo, está tomando atitudes que outros governantes não tomariam, né? Quem vai parar Trump, né? Essa é a grande pergunta. Eu tenho 2 apostas. Uma delas é a exemplo das tarifas, que quando começou a apertar no bolso dos americanos, ele foi obrigado a recuar. E a segunda e mais importante é a eleição de meio de mandato, lá em novembro, em que ele pode perder a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Hoje tem 6, 7 assentos pró-republicanos nas 2 casas. Se ele perde a maioria no Congresso, fica mais fragilizado, e aí pode, de algum tipo, né, por meio de freios e contrapesos da democracia americana, impor algum tipo de limite aos Estados Unidos. Mas o fato é que ele está virando de cabeça para baixo o sistema internacional. Verdade. E é preocupante porque isso tudo pode, de repente, né, virar num conflito planetário. É como você escreveu, né? Ninguém disse assim, olha, tá começando a Primeira Guerra, tá começando a Segunda Guerra. Quando se viu, né, quando se deu conta, o mundo já estava envolvido num conflito de proporções globais. E daqui a pouco, quando a gente se der conta aí de tantos entraves, de tantas idas e vindas, de tantas ameaças e ataques, de repente a gente vai estar mesmo envolvido em algo mais grave. Tomara que não, rezo para que isso não aconteça, mas não estamos livres não. É o pior momento do mundo depois da Segunda Grande Guerra, né, Rodrigo?
É verdade, essa coluna que tu te referes, que eu escrevi hoje em ZH e que está também no site, fazendo a reflexão a respeito de que nenhuma guerra, ninguém dá o nome de uma primeira guerra ou segunda guerra enquanto ela está acontecendo, né? E um conflito de proporções globais, ele é feito de pequenos conflitos. Então, se a gente olhar o mundo hoje, que se a gente fala que é de esferas de influência, cada potência está buscando mandar no seu quintal, é os Estados Unidos no continente americano, é a China no Mar do Sul da China e ameaçando Taiwan, é a Rússia invadindo a Ucrânia e de olho ali nos outros países da sua antiga esfera de influência soviética, o Oriente Médio com a guerra que a gente teve entre Israel e Hamas e com guerra no Irã também, todos esses micro conflitos aí, quando a gente olha para o Irã, que é aliado da Rússia, que ataca a Ucrânia, que põe a Europa em alerta, a gente vê que há alianças que muitas vezes acabam fazendo com que a engrenagem de uma grande guerra esteja em movimento. Quando ninguém ainda nomeou isso como o início de uma terceira guerra mundial, mas, repito, um grande conflito ele é feito de pequenos conflitos, até que nós vamos nos dar conta, num determinado momento, de que, de fato, estamos diante de um conflito internacional e global, muito perigoso e que remete muito ao atual cenário, e concordo contigo, mas o mais perigoso desde a Segunda Guerra é um cenário muito, muito parecido com o que vivemos como humanidade nos anos 30. Né, que de ascensão de extremismos, de instituições falidas, como a própria ONU, né, que não existia naquele momento, mas tinha a Liga das Nações. Hoje estamos vendo o enfraquecimento da ONU naquilo que deveria ser da sua função de evitar guerras. Então tudo isso num caldeirão, um caldo que nos leva à beira do abismo. Verdade.